O tema da mensagem de hoje é atravessando os desertos da vida. Deserto na Bíblia é uma expressão que nos lembra tempos difíceis, tempos de dificuldade. E eu quero dizer para vocês que lá em março, quando começaram as restrições, eu tinha a ingenuidade, eu imaginava, Mari, que por 40 dias as coisas iam voltar ao normal. Uma quarentena, então daqui a 40 dias, né, a gente volta à vida. Acabei me enganando, né? Na verdade, já se passaram 5 meses. E talvez a gente vai ficar ainda por mais alguns meses. Eu já estou calculando que a quarentena passou de 40 dias para 40 semanas. E se nós esperarmos uma vacina até janeiro, fevereiro, talvez dê 40 semanas de quarentena, né? Mas, essa semana, Deus ministrou ao meu coração que teve um povo que passou uma quarentena de 40 anos. Aquela quarentena sim foi hard, foi grande, foi longa. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto. Pastor Marcelo, pensa numa quarentena longa, 40 anos. Muitas pessoas morreram naquela quarentena, morreram naquele período, né? Enfim, muita gente morreu. Mas o fato é que mesmo com muitas mortes, mesmo com muitas dificuldades, houve um povo que sobreviveu ao deserto. E depois de 40 anos, enfim, chegaram à Terra Prometida e tomaram posse, né, ali da Terra Prometida e viraram uma nação que tinha agora um território. Né, a nação de Israel que se estabeleceu ali naquela região e tomou posse daquela terra prometida por Deus depois de uma quarentena de 40 anos. Eu queria então hoje fazer uma pergunta e pensar com você sobre ela, sobre por que Deus nos leva para o deserto. Já que o deserto é um lugar difícil, por que a gente tem que passar por esse lugar difícil? Tem um teólogo que diz, Hernandes Dias Lopes costuma dizer que o deserto é uma escola. Ele fala a escola superior de Deus. Para quem quer subir de nível na sua caminhada espiritual, tem que fazer um estágio prolongado no deserto. Jesus, antes do ministério dele, foi para o deserto. Enfim, Israel, antes de viver na sua terra prometida, teve que aprender a viver no deserto. E a pergunta é, por que Deus levou Israel para o deserto? Porque que o deserto normalmente é um lugar que Deus nos leva antes de viver algumas coisas. Eu já passei por alguns desertos na minha vida. Eu creio que vocês que estão aqui comigo, quem está também me acompanhando em casa, também já passou por um período de deserto, um período de escassez, de dificuldade, período de dificuldade de viver, de sobreviver às adversidades da vida. E essa semana Deus falou muito ao meu coração, e eu queria convidar você a ler comigo Deuteronômio, capítulo 8, do verso 1 ao verso 7. Uma palavra que Moisés escreve quando o povo já terminou aqueles 40 anos no deserto, né? E olha o que Moisés diz ao povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 8. Acompanhe comigo, do verso 1 ao verso 7. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Agora sublinha aqui o versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram por 40 anos,
e os seus pés não incharam durante esse período. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, disciplina os seus. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água, e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Meus irmãos, eu quero rapidamente aqui falar sobre algumas respostas que esse texto nos dá, do porquê Deus nos leva ao deserto. Porque Deus permitiu que Israel passasse uma quarentena no deserto. Primeiro, porque Deus queria provar o povo. E Deus nos leva ao deserto, Paulo, por vezes, para nós sermos provados. Diz o texto fala algumas coisas muito fortes, para conhecer as intenções do coração. Interessante. O deserto revela o que está em nosso coração. Não é, por exemplo, a pandemia, Rodrigo, ela não revelou que alguém era uma pessoa ruim. Ela apenas mostrou as inclinações do coração daquela pessoa. Não foi a pandemia, por exemplo, que tornou o teu casamento ruim. Não, ela apenas revelou que ele já vinha ruim. Não foi a pandemia que revelou que você era uma pessoa ansiosa. Não foi a pandemia que tornou você ansioso, ela só revelou que você já era. Então as quarentenas da vida, os desertos da vida, eles revelam aquilo que está em nosso coração. Nós descobrimos quem nós somos em momentos de dificuldade. É na crise que o homem carnal se manifesta. É na crise que as motivações se revelam. A pandemia não criou novas pessoas. Ela apenas revelou o que estava no coração delas. A pandemia revelou o que estava no coração das pessoas. Por isso, eu tenho conversado com muitas pessoas. A pandemia trouxe luz para aquilo que estava escondido. A quarentena, colocando pessoas em casa por mais tempo, enfim, ela revelou qual era a qualidade daqueles relacionamentos. Por exemplo, famílias que se davam bem, estão se dando melhor ainda na pandemia. Famílias que se davam mal antes da pandemia, pioraram. Então, o deserto, a crise, ela traz luz sobre a realidade. Por isso que Deus nos leva para o deserto, para revelar as intenções, o que estava guardado, o que estava oculto, conhecer as intenções do coração. E meus irmãos, muitas pessoas se aproximam de Deus com as motivações erradas. Tem pessoas que começam a buscar Deus, a frequentar igrejas, se tornam religiosos, mas no fundo eles estão buscando algum benefício. Eles estão buscando alguma melhoria para a sua vida e com intenções erradas. Igreja não é lugar para exploração, para buscar benefício próprio. Igreja é lugar de serviço, de entrega, de doação, de envolvimento. Tem pessoas que se aproximam de Deus para usar o nome de Deus em vão. Em época de campanha, vai ter muita gente usando o nome de Deus em vão, usando mal o nome de Deus para tentar conseguir voto, tentar conseguir benefício, alguma coisa. Outras pessoas se aproximam da fé, da igreja, dos cristãos, para explorar os outros, para tirar vantagem. Por isso que Deus tem que, por vezes, nos levar para o deserto, para saber quais eram as intenções reais. Porque o deserto revela. Teve pessoas que nessa quarentena sumiram da igreja. Mas na verdade, meus irmãos, não foi a quarentena que os afastou da igreja, que os afastou de Deus. Apenas veio luz sobre eles. Já estavam longe antes. Por isso que Deus nos leva para o deserto, para saber como anda as nossas intenções. Provação é isso, é revelar as intenções. Segunda lição, Deus nos leva para o deserto para nos ensinar a depender dEle, a conhecê-lo melhor. Meus irmãos, diz o texto que durante aqueles 40 anos, Deus sustentou o povo com maná,
as suas roupas não se destruíram, as suas roupas duraram, os seus pés não incharam, e mais, diz o texto bíblico, que por 40 anos, Deus enviou de dia uma nuvem, e de noite uma coluna de fogo. Por que tinha uma nuvem de dia? Porque no sol do deserto, meus irmãos, se não tem nuvem, você não aguenta viver naquele calor terrível. Eu já estive em regiões muito quentes, no sertão brasileiro, já passei por Israel, enfim, e meus irmãos, aquele calor é insuportável. E a Bíblia diz que Deus mandou uma nuvem que ficava de dia sobre o povo. Se a nuvem se movia, o povo andava. Se a nuvem parava, o povo parava. E de noite faz frio enorme no deserto. E Deus providenciava o quê? Uma coluna de fogo. Deus acompanhou o povo no deserto, Deus ensinou o povo no deserto, o povo dependeu de Deus, Deus enviou comida, Deus enviou água, Deus enviou direção. E meus irmãos, quando Deus te manda para o deserto, guarda isso que eu vou te falar, Ele vai junto com você. O deserto não é lugar de castigo, porque castigo é onde Deus não está. Se Deus está com você no deserto, o deserto não é castigo, é escola. É para você aprender a depender dEle. É para você conhecer as intenções do coração. É para você experimentar a provisão de Deus. A presença de Deus, a companhia de Deus. E no deserto, Israel experimentou a nuvem, a coluna de fogo, as roupas não se desgastaram, Deus deu saúde, Deus deu vitória, Deus deu livramento, e Deus os levou a um lugar de descanso. Meus irmãos, por vezes, para nós subir de nível, pastor Fabrício, e por vezes nós temos que subir de nível, Deus nos manda passar um estágio no deserto. Para você subir de nível, fazer uma pós-graduação em dependência de Deus, fazer uma especialização em conhecer melhor a Deus, na prática, na vivência, no relacionamento. Mas o deserto também é um lugar de transição. O texto diz, no verso 7, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra. Ou seja, o plano de Deus era tirar Israel do Egito e levar a uma terra prometida. Mas antes da terra prometida, tinha uma transição, tinha um estágio, tinha um tempo, uma quarentena. E meus irmãos, na vida da gente, nós muitas vezes temos que ir para o deserto antes de fazer uma transição de vida. Transição de valores, de planos, de expectativas, de motivações, de direção, de carreira, enfim, de mudança de mentalidade, de atitude. Por vezes, antes de você chegar onde Deus quer te levar, você precisa passar um tempo no deserto. Deserto é lugar de transição. Deus não estabeleceu Israel para viver no deserto, mas para atravessarem o deserto. Meus irmãos, essa pandemia que virou um deserto para muitas pessoas, temos muitas pessoas em solidão, em sofrimento, sozinhas, pessoas que estão vivendo dias difíceis por questões econômicas, por questões de saúde, por questões de luto, enfim. Mas creia que essa pandemia também é uma época de transição. Você vai atravessá-la, você vai superá-la, e Deus vai te levar a um lugar de descanso. Por isso aproveite a pandemia para repensar a vida. Quem sabe Deus quer transicionar algumas coisas na sua vida. Deus quer te levar para níveis mais elevados. Deus quer te levar a experiências mais profundas com Ele. É um tempo de repensar a vida. Nós temos dito, aqui na igreja eu preguei faz alguns meses, sobre 3 atitudes nesse novo normal, que são: repense, refaça e recomece. Repense a vida, refaça planos, expectativas e recomece novamente. Isso é a vida, meus irmãos, a vida nos permite isso. Eu posso repensar, refazer e recomeçar quantas vezes for necessário. Meus queridos, Israel passou por uma quarentena de 40 anos. A nossa talvez dure 40 semanas. Mas Israel chegou no lugar onde Deus tinha
planejado para eles. A minha oração é que, se for para ficar 40 semanas nessa pandemia, que no final dela, você e eu cheguemos na terra prometida por Deus, num novo tempo na nossa vida, um novo ciclo, um novo momento, um novo estágio, um novo patamar, que a gente possa crescer, subir de nível espiritual, emocional, familiar, crescer, recomeçar de novo, tentar de novo, que nós não sejamos aqueles que ficam reclamando e murmurando, mas daqueles que são capazes de se repensar a vida e refazer planos e encontrar soluções. Porque o deserto, meus irmãos, é um lugar de transição. Agora, eu termino essa palavra fazendo para você uma pergunta. Onde você prefere viver? No deserto ou no palácio? Onde será que é melhor? É mais fácil viver? No deserto ou no palácio? Bem, se você pensar bem, Deus tirou Moisés do palácio e o levou para o deserto. Moisés vivia no palácio lá no Egito, junto à família real. Deus o tira do palácio e o manda viver no deserto, e ele passa a viver no deserto. Agora, esse mesmo Deus, em outro momento da história, ele tirou José do deserto, porque José vivia com seus irmãos no deserto, e o levou para o palácio de Faraó. Ou seja, há momentos da vida que Deus pode te tirar do palácio e te levar para o deserto, e há momentos que Deus pode te tirar do deserto e te levar para o palácio. Ou seja, o lugar não é a questão, o lugar é para onde Deus vai te levar, Ele vai estar com você. Deus estava com Moisés no deserto, assim como Deus estava com José no palácio. Portanto, eu quero estar na presença de Deus, não importa se é no palácio ou se é no deserto, eu quero estar onde Ele está. Eu quero estar onde Ele me levar, porque é na companhia de Deus, é na presença de Deus, que eu vou encontrar satisfação e segurança. Interessante também pensar que Jesus esteve no deserto e não pecou. Mesmo no deserto, ele não pecou. Enquanto que o rei Davi, no palácio, pecou. A questão não é o lugar, a questão é o nosso coração. Jesus venceu no deserto, Davi fracassou no palácio. Por isso que por vezes Deus tem que nos tirar do palácio e tem que nos levar para o deserto, para nos ensinar coisas novas e nos fortalecer. Eu termino pedindo para a banda vir para cá, e eu termino dizendo o seguinte, que o melhor lugar para você estar, é o lugar onde Deus está com você. Porque se Deus te enviar para um deserto, há uma promessa, Ele vai estar com você no deserto. Porque deserto não é lugar de castigo. Lugar de castigo é onde Deus não está. Mas Deus tem estado conosco no deserto. Se Deus me envia para o deserto, Ele vai junto. Para que ali Ele possa provar o meu coração, me ensinar a depender dEle e me levar a um novo lugar. Porque deserto é lugar de transição. Meus irmãos, todos nós desejamos estar no paraíso. Mas lembre-se que Adão no paraíso não obedeceu. E foi tirado do paraíso. Que você e eu sejamos pessoas com os olhos em Jesus, que obedeçam a Jesus, que amem a Jesus, que confiem em Jesus, para que a gente possa permanecer na presença dEle. Porque na presença dEle há abundância, na presença dEle há satisfação, a plenitude e há aquilo que você necessita. Amém? Amém?